Muito bom dia, Elivaldo. Olá, Tiago. Bom dia. Bom dia para você que está em nossa companhia. E bom dia também ao nosso convidado para a entrevista aqui no estúdio do Notícia da Manhã, hoje o prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Bom dia, Tiago. Bom dia, Elivaldo. Bom dia a quem acompanha a TV Cidade Verde. Obrigado pelo convite. Doutor Silvio, a satisfação é nossa em recebê-lo aqui. São 47 dias nessa nova gestão. Um dos grandes problemas que o senhor anunciou e já previa que iria enfrentar era na área da saúde. Uma situação de desabastecimento, inclusive há um decreto de emergência nesse sentido. Qual é a situação atual nas unidades básicas de saúde, também no Hospital de Urgências de Teresina? Já chegou o suprimento? Já, a parte dele chegou, outro tanto está chegando. É a maior reclamação da população, entre várias, né? Mas precisa a gente ter planejamento, ter uma equipe boa como se tem. A gente agradece a toda a equipe da saúde, das outras áreas, de pessoas que se dedicam à cidade, que largaram seus interesses para cuidar de Teresina. Isso é muito bom, é o que motiva, é o que dá sentido à nossa vida. Prefeito, na semana passada, o assunto que dominou o debate, não só na imprensa, na Câmara Municipal também, audiência pública inclusive, foi essa situação do saneamento básico na cidade, especialmente taxas do esgoto sanitário, relação com a empresa concessionária. Como a Prefeitura pretende tratar essa matéria, considerando a expansão da rede de esgoto, a relação com a empresa responsável pelo serviço e, sobretudo, o custo da tarifa? Elivaldo, quando se propõe cuidar de uma cidade como Teresina, enfrentar e resolver seus problemas, uma delas é o saneamento básico. Sabemos que a água, principalmente, é quem mais transmite ou leva doenças para a população. Então, Teresina é rica em água, 2 rios, que causam alguns problemas, mas tem mais vantagem. A Água de Teresina ganhou uma licitação do governo do estado, no governo Wellington Dias, e assumiu a zona urbana, deixando a zona rural de fora, que teve outra licitação para cuidar. Por enquanto, praticamente a prefeitura é quem cuida da zona rural. Tem muitos problemas. A questão da taxa do uso do esgoto, eu acho que realmente pode ser feita a redução, disse isso para a presidente, a doutora Carol. Os buracos que trazem tanto problemas para a cidade, não é preciso acontecer isso. Esse fim de semana aqui na Zona Sul teve um carro que caiu numa vala, um carro pequeno. Então, eu tive uma conversa com ela recentemente, encaminhamos a necessidade de providência, conforme ficou acertado, não aconteceu ainda, as valas precisam ser refeitas como devem, não estão sendo. Há uma discussão na Câmara, ela é oportuna, é preciso discutir ou rediscutir. Contrato com o poder público, ele pode ser refeito a qualquer tempo. E também surgiu a mesma discussão lá na Assembleia, que também eu acho que deve juntar força, no fim, encontrar a solução que a população reclama e que seja justa, né? Que a taxa do esgoto seja reduzida, que a ligação da residência, do imóvel à rede seja reduzida ou até extinta, eu acho que está exagerado. Já o preço da água é discussão, mas tem regras, seja do contrato, seja de mercado. E aí agora, com a Arcet, que é uma agência de fiscalização, que nós ampliamos o poder dela, não só para o saneamento básico, mas para a questão do asfalto, da iluminação pública, da limpeza pública, que ela fiscalize e faça acontecer o direito da população. Passou orientações específicas para a Arcet em relação a essa situação da água que se demonstra mais preocupante, digamos assim, nesse momento, doutor Silvio? Bom, o Adolfo, que era o presidente, e saiu. Agora a agência foi ocupada, depois de uma sabatina pela Câmara, pelo Edson Mello, que além de ser engenheiro, professor universitário, tem experiência e conhece a cidade. Então, vamos aguardar quais são as providências nessa fiscalização para fazer o que tem que ser feito. Educação, doutor Silvio, o senhor implementou um reajuste salarial, né, para os servidores e há uma possibilidade que foi anunciada pelo sindicato de paralisação da categoria. Como é que a prefeitura vai lidar com isso? Educação. Foram chamados, aliás, uma bela revelação, a gestão do Ismael tem uma
muito boa equipe de pessoas experientes. Então, se identificou a necessidade de chamar professores, que foi a primeira chamada, 350 professores, estão sendo admitidos porque o ano letivo já começou. Mas existem outras necessidades, como o pedagogo, o psicopedagogo, o pessoal administrativo. Mas é preciso ter cautela. A prefeitura tem uma enorme dificuldade financeira, enorme, que naturalmente a gente tem que eleger prioridades. A educação é uma delas, como a saúde é. Então, deverão ser chamadas outras categorias, a rede precisa disso, mas o impacto dessa primeira chamada, o impacto financeiro, é da ordem de em torno de 25 milhões ano. E a prefeitura precisa garantir que no dia certo tem que pagar os salários, o vencimento de quem está trabalhando. Claro, é preciso fazer um esforço, até porque a única categoria de servidor público municipal que recebeu reajuste foi a educação, porque ela tem um financiamento diferenciado das outras áreas, que é o Fundeb, né? Então, é um recurso público que deve ser usado na qualidade do ensino e, naturalmente, pagar o que os professores merecem. É o que tem sido feito. Tem um passivo, tem uma gratificação de mérito? Tem. Mas é preciso que a gente tenha dinheiro para pagar. Não é? As contas da prefeitura são abertas. Nós temos, inclusive, dado conhecimento a quem quer que seja, cidadão comum, ou vereador, ou deputado, quem seja, absolutamente aberto. Não temos nada que não possa ser dito. Como é que o senhor vai lidar com essa possibilidade de paralisação, doutor Silvio? Bom, greve não vai resolver esse problema financeiro, né? Mas é um direito que eles têm dentro, como eu acabei de dizer, da capacidade da prefeitura pagar, né? É preciso que se entenda isso, mas se greve for solução para encontrar financiamento suficiente, como é reivindicado, vamos embora todo mundo entrar em greve, inclusive eu. O primeiro a entrar em greve era eu, como prefeito, ter o dinheiro que a cidade reclama para fazer o que deve ser feito. Eu estou lá dentro, meu tempo, minha energia, a equipe, todos nós trabalhamos o dia inteiro, todo dia. Eu só tenho o domingo pela manhã para ficar com a minha família. O resto todo é dedicado à cidade. O senhor fala com muita preocupação da situação financeira, prefeito. Qual a real dimensão dessa crise que atinge o Tesouro Municipal? Afeta a capacidade de investimento? Ameaça, por exemplo, até mesmo as despesas de custeio? Ameaça. Tem ameaça real e por isso é que tem que eleger prioridade. Mas, diante dessas dificuldades, o que foi que se decidiu? Aí é uma decisão minha, depois de ouvir muita gente. É que o passivo do ano passado para trás, daquele que tiver qualquer dúvida, será naturalmente revisto a formalidade do processo. Contratos? Todos os contratos estão sendo revistos, mas algumas coisas avançam. Por exemplo, a segurança em Teresina, que é uma outra preocupação que a população tem. Nós estamos discutindo e conversando com o governo do estado, com o Chico Lucas em particular, o Sistema de Segurança Estadual. Amanhã, 18, está chegando um pessoal que veio, inclusive, da Califórnia, dos Estados Unidos, que vai trabalhar junto com o monitoramento da cidade, na identificação de pessoas pela face, movimentação de veículos. Então, vamos trabalhar junto. E, claro, quando trabalha junto, o resultado é melhor. O Sistema de Segurança das escolas está sendo refeito. É um contrato muito alto, valor muito alto, mas é preciso garantir a segurança das crianças, dos professores, do patrimônio público. Também isso aí está encaminhado, isso aí para mim está considerado resolvido. Falta do cidadão comum que está na rua, incomodado com a violência crescente. E violência, às vezes não é só uma violência física, tem a violência moral, a violência da agressão, seja da família, seja das crianças. Por exemplo, a presença de crianças venezuelanas nas ruas. Não é família aqui de Teresinense, eles recebem ajuda. Então, também com a ajuda de alguns membros da Justiça Federal, a Sencasp, a Eliane, tem trabalhado isso, para que a gente deixe de ver crianças sendo usadas e manipuladas em sinais, em cruzamentos de Teresina. Aí eu faço um pedido, que ninguém dê dinheiro a essas pessoas. Elas recebem ajuda, elas têm proteção do poder público. E, inclusive, a Justiça Federal, por se tratar de estrangeiros, eles têm acompanhado, têm orientado, e, naturalmente, a gente agradece esse tipo de ajuda para que faça
e proteja quem merece. A gente tem aqui uma participação do telespectador, doutor Silvio Tomás. Ele pergunta quando serão chamados o resto, ele chama assim, né? O resto dos aprovados da saúde. Bom, durante o tempo que eu fui gestor da saúde, na época do professor Al Ferraz, e os anos que eu passei lá, foram 12 anos, nós conseguimos fazer 36 concursos públicos, 36. Nós aumentamos o número de trabalhadores na saúde de 1.156 para mais de 12 mil. Então, a maior chamada, a maior convocação de concursados foi essa agora, que foi feita na administração do Pessoa, mas em termos de quantidade absoluta foi isso aí. Qual é a estratégia? Chamar todos os médicos, enfermeiros, dentistas, todos os profissionais de saúde para atender e completar as equipes, a atenção primária, como a gente chama. As UBS, é a porta de entrada do sistema. Vai ser suficiente? Não, porque muita gente não está assumindo. Médico que vai fazer residência, que vai fazer... e vai para o final da fila. Então, quando for totalizado esse cadastro, naturalmente vai ver onde é que falta mais profissionais e serão convocados porque tem gente aprovada. No segundo momento, será feita a chamada de profissionais que trabalham em áreas de média e alta complexidade, como, por exemplo, o HUT, o Lineu Araújo. Então, tudo tem um planejamento, né, dentro da capacidade. No caso da saúde, não há repercussão financeira, ou essa chamada, essa convocação, ela não tem uma repercussão financeira tão grande quanto parece. Da educação, sim, porque são novos profissionais. No caso da saúde, se substitui quem está contratado a título precário, dando preferência, como a lei determina, àqueles que foram aprovados em concurso. Não tem, é muito claro isso. Prefeito, no setor de transportes, medidas estão sendo adotadas para ampliar a frota para servir a população. Aliás, o senhor também garantiu um repasse, prefeito, condicionando, né, ao aumento da frota. A prefeitura já percebeu isso na prática? Já. Eu, pessoalmente, eu observo, a gente, quando é prefeito, a gente fica olhando para os defeitos, né, e as necessidades. O que eu vejo é que a quantidade de ônibus aumentou um pouco. Muitos andam praticamente vazios, porque, mesmo às vezes em período de pico, eles não andam com vamos dizer, com a lotação que poderia andar. E isso chama bate-lata. O ônibus anda batendo lata. E isso implica no custo operacional. Mas várias reuniões já foram feitas, várias, inclusive com um estudo bem fundamentado do Tribunal de Contas do Estado. Nós estamos esperando que ele nos chame para que a gente discuta mais aprofundadamente esse trabalho que foi feito, muito bem feito. Trazemos a pessoa que fez o plano diretor do transporte coletivo, Santana, que é um piauiense, e essa discussão ela aponta para várias soluções, né? Primeiro, a questão da frota. Ônibus elétrico, não é ônibus elétrico, é preciso ter cautela, porque novidade desse tipo, que repercute na vida da população, é preciso ter cautela. Algumas cidades fizeram, não trocando a frota completamente, mas são veículos 3 vezes mais caros do que o que se usa aqui. Então é preciso fazer uma mistura. Bora começar com uma quantidade de ônibus que nos dê segurança, que não vá trazer mais problema para o transporte coletivo. Mas o que é que se sabe na prática? É que a quantidade de pessoas que usam o sistema de transporte coletivo, ônibus, diminuiu muito. Às vezes tem meses que é praticamente a metade do que se usava antes. Por quê? Porque muita gente comprou moto, pôde comprar um carro. O sistema ineficiente forçou o cidadão a isso, a buscar alternativas. Sim, a gente procura sobreviver da melhor forma. E é natural, né, que isso seja assim. Então, é preciso que a gente escute quem sabe, né, e naturalmente decida de uma forma coletiva. Chamar o plano diretor? Chamar, por exemplo, algumas reuniões que foram feitas, inclusive o presidente da Câmara, o vereador Enzo, esteve presente. Como? O senhor pensa em novo plano diretor? Já que hoje tem que atualizar. Tudo na vida a gente vai evoluindo, claro, procurando fazer o melhor. Doutor Silvio, tem uma manifestação aqui, o Rodrigues, morador da localidade Esperança Cajazeiras. Ele pede que o senhor dê uma olhada para a Zona Rural Norte. Não aponta o problema, mas a gente está aqui registrando. Estive sábado, conversava aqui com o Elivaldo, que é agrônomo, nós sabemos disso. Estive sábado na região ali da Cacimba Velha, Tapuia,
A Prefeitura apoia, e aí, trabalhando agora com a Embrapa, fantástica parceria lá com o Anísio, com o Duarte da SDU, Paulinho, estivemos e encanta a gente. Né? Você vê, a Prefeitura dá apoio, já existem 15 campos agrícolas em preparação para plantio, com semente, adubo, assistência técnica, trator para arar a terra. Enfim, foi o que a gente viu lá. Na Tapuia tem a Rosa, que é, olha aí, lá andando com a Rosa. Né? Aí é na Tapuia. E tudo que elas fazem, produzem e vendem, tem cliente. Veja só, de cada 100 pés de alface, tomate, verduras, por exemplo, 92 vêm de fora. Né? E é preciso a gente compreender que tem mercado, tudo que produz vende, então por que não aumentar esse percentual de participação? No caso aí, praticamente toda a produção vai para a merenda escolar. Né? Aquisição direta. Então preparar o campo, dar acesso adequado, ampliar inclusive as áreas de plantio, porque mercado tem. O senhor incorporou aí, inclusive, a visita, citou, inclusive, a visita da Embrapa, né? A companhia do chefe-geral da Embrapa, Anísio Lima, e o senhor pensa em estabelecer essa amplitude de apoios à produção na zona rural de Teresina, porque a gente ouve falar há muito tempo, a Teresina tem uma imensa zona rural, mas ainda falta muito para explorar adequadamente, até para reverter essa situação que o senhor indicou agora, né? Uma importação muito grande de alimentos. Exatamente. Olha, incomoda, você vê quanta terra tem sem utilidade nenhuma. Né? Tudo bem que muita terra é concentrada na mão, na propriedade de poucos, mas existe uma forma de fazer. Não é? O que a gente pede é o seguinte: tem gente querendo trabalhar, tem gente precisando trabalhar, precisa aumentar a renda das famílias, o poder público não tem como dar emprego para todos, e um dos caminhos, bons caminhos, é esse, da agricultura familiar, que com certeza emprega tanto quanto, por exemplo, a construção civil. Então, merece e terá o apoio crescente para que aumente a produção. Agora, prefeito, só antes aqui da próxima pergunta aqui, prefeito, eu vi também nessa foto, chamou a atenção, Ney, quer ver? Mostra aí novamente, ali a presença além dos secretários, gestores, Paulo Lopes, Francisco Duarte, Anísio Neto da Embrapa, Marco Antônio Aires também presente, Jeová Alencar, vice-prefeito e secretário de governo, 4 vereadores. Samuel Alencar, que é do seu partido, é União Brasil, mas tem Fernando Lima, do PDT, Zé Neto, do MDB, mas tem um pé no MDB, outro no PSD, Carpegiani, do Podemos. Nós estamos diante de uma sólida base aliada em formação, prefeito, ou acho que caminhando para apoio? Não, Levaldo, acho que é mais do que isso. Querer trabalhar junto e querer fazer a mesma coisa. O vereador tem a responsabilidade de representar quem confiou nele também. Portanto, não estranho nada. Toda vez que eu sair para qualquer lugar, eles serão convidados. Todos eles. Eu não faço distinção de partido, a campanha acabou. Né? E precisa cuidar da cidade conforme nós prometemos. Por exemplo, o próximo fim de semana nós vamos entregar lotes, a titularidade de posse de terreno onde as famílias moram. Quer dizer, a prefeitura é uma continuidade, a gente nem começa tudo agora, nem está terminando agora. A gente quer continuar e melhorar a prestação de serviço. Doutor Silvio, limpeza pública. Algumas superintendências, se não todas, estão fazendo um grande esforço para tirar o lixo da cidade. Na semana passada, nós fomos surpreendidos com uma situação de paralisação dos servidores terceirizados envolvidos nesse trabalho em função de um possível conflito entre as empresas envolvidas. Isso já foi solucionado? Como é que a prefeitura vai tratar essa situação para que não haja solução de continuidade nesse serviço que, vale ressaltar, a gestão categorizou como uma prioridade também a limpeza pública? Isso. Vamos lá tentar explicar. O ano passado ainda, houve uma decisão judicial onde afastou a empresa que fazia a limpeza pública e foi nomeado um consórcio, uma empresa do Ceará e outra do Pará. E elas não prestam um serviço bom à cidade. Todos nós reclamamos, da quantidade de lixo pelas ruas, em qualquer lugar da cidade. Então, com a nossa chegada, uma das prioridades foi isso. A usina de asfalto começou a funcionar na primeira semana. E nós fazemos asfalto melhor e mais barato, 25%. E chamamos as empresas da limpeza e dissemos: nós queremos um mutirão na cidade.
Nós queremos tirar o lixo que está acumulado na cidade inteira. Praticamente foi dobrado o número de grupos de limpeza, a quantidade de caminhões, enfim. Isso está entregue à Iturbe, né, ao Vicente, que faz um belo trabalho. Enquanto faz isso, você está construindo um edital de limpeza pública que seja mais duradouro, tá certo? É o Vicente que está fazendo isso. E o que foi que aconteceu do ponto de vista financeiro? Foi feito um mutirão, eu acho que todos nós notamos que houve uma melhora na limpeza pública e gastamos aproximadamente em torno de 3 milhões a menos. Olha só, Então, você aumentou... Foram mais frentes de trabalho e menos recurso envolvido. E menos dinheiro. Olha só, por quê? Porque no aterro sanitário sequer tinha fiscalização da pesagem do lixo. E, naturalmente, tem gente que gosta os espertos, né, os desonestos se comportam dessa forma. Então, a gente tem experiência, né, e fizemos aquilo que a gente fazia no passado. Espero que essa licitação não demore muito e que uma empresa seja uma empresa responsável para fazer o que precisa, né? Lixo é uma coisa que tem que ser resolvido de forma rápida também, até por todos os motivos. Não só porque a cidade fica feia, mas que transmite doença. A dengue está voltando, tem casos de Covid. E isso, naturalmente, é o que o mosquito quer. Sujeira para poder atrapalhar a vida dos outros. Esses 47 dias, né, prefeito, era o que o senhor esperava à frente da Prefeitura da capital? Em alguns aspectos sim, em outros não. Me surpreendeu realmente o tamanho da dívida, o desequilíbrio financeiro, né, que impede você fazer com a rapidez que precisa aquilo que tem que ser feito. Então, eu acho que a gente vai alcançar esse equilíbrio financeiro num prazo de 6 meses, não menos disso. E é preciso você reduzir despesas e ir atrás de financiamento. Não tomar empréstimo. Eu nunca tomei empréstimo. Você descarta novas operações de Não, empréstimo? mas o governo federal tem vários caminhos para você conseguir. Por exemplo, está praticamente certo, o governo federal decidiu nesse encontro de prefeitos, que eu não fui, né, eu precisei ficar aqui, mas é possível que Teresina consiga mais em torno de 2.500 moradias, né? E isso é importante porque a gente acha que tem cerca de 40 mil famílias em Teresina que não tem uma casa para morar. Então, o esforço é assim, atender a necessidade de quem precisa. Doutor Silvio, chega aqui uma pergunta do Daniel do Juruá. Tem previsão de retorno do orçamento popular? Tem. É um dos belos exemplos que a gestão pública faz, né? Para quando, doutor Silvio? Logo que a gente tem dinheiro, porque é ruim prometer e não cumprir, né? Mas isso tão logo tem, a gente vai novamente. Quero dizer também que essa iniciativa do governo do Estado, de pavimentar ruas principalmente, nenhuma dificuldade. Quanto mais ele fizer, mais a gente agradece. O senhor está falando do orçamento participativo do Estado? Do Estado, sim, sim. Alguns prefeitos proibiram, não sei o quê, ou não. Quanto mais fizer, melhor e é bem-vindo. Que faça mais. Há uma pergunta aqui também que vem da Zona Sul de Teresina. Prefeito, a UBS do Porto Alegre poderia se tornar um hospital para atender aquela região, uma vez que está muito grande em crescimento e hoje a UPA do Promorá tem uma demora muito grande para atendimento, é o IURI, lá do Cidade Sul. Ele está correto. Quando a equipe técnica do Ministério da Saúde esteve conosco há uns 15 dias, nós colocamos 3 coisas. Primeiro, que fosse construído ali no Porto Alegre, porque ele pega toda a região ali do Esplanada, da Vila Irmandúcia, Torquato Neto, mas transformar a UBS, que fomos nós que construímos, no hospital de urgência, de média complexidade, porque não só a região é muito populosa, mas quem vem do interior para evitar já teria um suporte ali, antes de chegar na entrada da cidade. E aí tiraria a quantidade de pessoas que estão hoje na UPA do Promoral, no próprio hospital, no atendimento de urgência. Esse é um. O segundo, não menos importante, é aumentar o número de leitos do HUT. E o terceiro é a criação de uma casa de parto lá na região da Codipe. Ali tem 70 mil habitantes morando e é preciso fazer isso aí no hospital que também nós construímos, o Mariano Castelo Branco. Essa equipe técnica ainda não deu resposta. Eu estou pedindo aos
os representantes nossos, da bancada, que cobrem do Ministério da Saúde uma resposta do que eles viram. Porque eu só dou o passo seguinte, Tiago, se tiver garantia do custeio. Não adianta você abrir um hospital, seja ele qual for, que não tenha garantia do remédio, que não tenha garantia do médico, da enfermeira, do dentista, enfim. É preciso que tenha... O SUS ele é financiado tripartite, é município, Estado e União. Então, se eu tiver a garantia do Ministério da Saúde que isso seja feito, faremos. Se não, infelizmente, não fará. Em relação, prefeito, ainda na área da saúde, no caso da Zona Norte, a ampliação do Mariano Castelo Branco resolve ou seria a construção de uma nova unidade? Não é ampliação do Mariano Castelo Branco. Ele, por enquanto, ele ainda é suficiente. É uma casa de parto, porque nós construímos, no nosso tempo, 3 maternidades. Promorá, Zona Sul, Disseu, lá no maternidade Alferraz, a maternidade do Satélite e ampliamos a do Buenos Aires. Isso aí está resolvido, durante muitos anos não vai ser preciso expansão. Aí é uma casa de parto, parto normal, lá na CODIP, porque você também divide essa assistência para as mulheres da região da CODIP. Agora, o senhor falou na bancada federal, né? O apoio que a bancada precisa se estabelecer nessa relação com a Prefeitura de Teresina. O senhor já tem reunido, já fez alguns encontros com parlamentares, senadores, deputados. Que avaliação o senhor faz dessa expectativa de uma relação mais próxima da Prefeitura com Brasília através da bancada piauiense? Elivaldo, isso é consenso em toda a bancada. Os deputados, o Jadiel é muito próximo lá do Ministério da Saúde, tem com insistência pedido a resposta ao Ministério da Saúde dessa visita que foi feita, mas não tivemos até agora. Mas tanto os 3 senadores quanto toda a bancada, os deputados federais, estão cientes disso. O governador Rafael Fonteles está focando Teresina, precisa garantir custeio não só para o município, mas para o Estado também. É preciso que seja feito. O que preocupou foi uma declaração do deputado Júlio César, nessa reunião da bancada com a ministra da Saúde, de que o Ministério da Saúde terá um corte de orçamento da ordem de 19 bilhões de reais. Se isso se consumar, vai ser dramático. Porque se o atual orçamento não permite fazer isso, tirando 19 bilhões, com certeza vai piorar muito. E isso é uma situação de Brasil, não é só do Piauí. Doutor Silvio, nesse contato, a pergunta que chega, nesse contato do senhor com o TCE sobre os ônibus, o senhor considera alguma possibilidade de aumentar a tarifa? Não, tem os estudos, se você for... Tem várias alternativas. Nós vamos resistir a aumentar a tarifa, né? Eu acho que a população, nesse momento, não suporta esse tipo de movimento. E é preciso que você entenda qual é o custo do transporte coletivo. Tiago, é porque tem umas coisas que às vezes a gente esquece de estar realçando. Mas atualmente, o sistema de transporte coletivo de Teresina, de cada 100 pessoas que andam no transporte, 18 andam de graça. Ora, é uma taxa muito elevada. É 20% assim, de uma... Quase 20%. Uma renúncia de receita. Como não tem nada de graça, alguém está pagando por ela, né? Se a Prefeitura tivesse capacidade de bancar um subsídio que fosse justo, quer dizer, você usar o dinheiro de todos para ser utilizado pelos que têm menos, claro que de pronto a gente aceitaria, mas é preciso fazer conta, né? E o dinheiro público ele precisa chegar onde quem mais precisa. A gente é prefeito de todo mundo, mas quem precisa mais tem nossa atenção como prioridade. Por exemplo, dar uma notícia boa, o restaurante do Mercado São José, do nosso Mercado Velho, que foi construído no meu tempo, vai voltar a funcionar. A refeição de quem vai comer vai custar R$2 para o ambulante, morador de rua e quem mais precisa, e a Prefeitura vai colocar 4. Então, um almoço, serão inicialmente 1.000 almoços por dia, vai custar R$4 da Prefeitura do dinheiro público. E quem precisa, paga 2. Veja que é metade do preço que o fornecedor, que deverá tomar de conta do mercado, pediu. Então, é preciso a compreensão de todos. E quando todos compreendem, a gente consegue fazer o que precisa. Doutor Silvio, o senhor falou sobre a questão do reajuste da tarifa da Águas de Teresina e sobre os investimentos para que a água chegue nas torneiras. Está garantido?
Quando foi feita a licitação, tem esse compromisso. As metas não estão sendo cumpridas, né? A agência, ainda no tempo do Adolfo, o Laerte, que faz parte da diretoria, por uma ou outra razão, ela ainda está perto de cumprir essas metas. E a gente espera que ela cumpra. Agora, nós só vamos autorizar, por exemplo, a expansão da rede de esgoto para estar cortando as ruas, se for feito o serviço que ficou acertado. Senão, a gente não vai fazer, não vamos colocar. Né? É preciso respeitar, porque isso é patrimônio público, isso gera despesa e também acidentes até. Nós queremos agradecer ao Dr. Silvio Mendes, ao prefeito de Teresina, pela entrevista que concedeu aqui ao Notícia da Manhã. Dr. Silvio, muito obrigado pela participação. Obrigado, Tiago. Obrigado, Elivaldo. Obrigado, Cidade Verde. Um bom dia hoje, de chuva. Verdade. É bom para a roça. Ruim para a cidade. Aliás, deixa eu fazer aqui um pedido. Teresina, vamos lembrar fatos óbvios. É uma cidade mesopotâmica, ela tem 2 rios. Então, todas as águas aqui da cercania da zona urbana correm para o rio, principalmente o rio Puti, que é quem causa mais transtorno, ou o rio Parnaíba. Só pode falar mais uma coisa? Pois não. As galerias, a Torquato Neto está sendo licitada novamente, porque a licitação passada não aconteceu, houve desistência de quem ganhou. A Galeria do São Pedro está devagarinho, mas está fazendo. Chegou recurso lá para o Vale do Gavião, é a maior galeria que vai ser feita. E estamos fazendo um esforço para que a gente consiga levar a galeria ali da Zona Leste até passar da Avenida Kennedy. Né? São 7 quilômetros de galeria e causa muito transtorno. Mas, qual é o pedido que eu posso fazer? Quando eu vinha para cá agora, aqui debaixo do viaduto ali da maternidade, cria água, né? A água drena para o lugar mais baixo, a água corre pelo menor esforço. Então, é só ter calma. Né? Se você passar meia hora no lugar seguro, em casa, na rua, no trabalho, na escola, a água vai embora. Ninguém precisa correr risco. E já morreu gente em Teresina, às vezes, por não ter essa cautela. Então, tenha calma, que a água passa meia hora, não é mais do que isso. A água vai embora e a gente pode passar. Muito obrigado mais uma vez, doutor Silvio. Muito obrigado, Elivaldo. É isso, Thiago. Até amanhã.